Você aí, você mesmo, já parou pra pensar em como as moradoras de rua e até as presidiárias fazem quando menstruam? Pois é um detalhe que poucas pessoas percebem, então nada mais justo do que eu te apresentar a ONG Fluxo Solidário. Eu entrevistei a Ana Campos Teotônio, uma das voluntárias da ONG. Oi Ana, tudo bem? Tudo bem, e você, Sofia? Tudo bem também, você tá me ouvindo bem? Tô sim. Primeiro eu quero te agradecer por ter topado essa entrevista aqui com a gente. Com certeza vai ser muito legal poder conhecer mais sobre a ONG de vocês, então obrigada mesmo, tá bom? E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra galera conhecer mais sobre você, pode ser? Meu nome é Ana Campos Teotônio, eu tenho 23 anos, moro em São Paulo, capital, e eu tô no 4º ano da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Ana, falando um pouquinho sobre a ONG agora, de quem foi a ideia inicial do projeto de vocês e como que ele surgiu? Bom, a Fluxo Solidário, ela é uma iniciativa que surgiu desde o começo de uma iniciativa coletiva. A gente ainda tem, né, um grupo de leituras feministas chamado Clube de Leituras A Hora da Estrela. E aí, nesse clube de leituras, a gente leu várias coisas. A gente leu Angela Davis, a gente tá lendo agora Verônica Gago, e aí leu Carolina Maria de Jesus, e aí a gente chegou em Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. Essa leitura mexeu bastante com o grupo, a gente falou bastante sobre o que é a experiência de menstruar dentro do sistema penitenciário. A gente pesquisou um pouco, descobriu que as mulheres recebiam do Estado, quando recebiam 8 absorventes só, o que tá longe de ser suficiente. A gente começou a discutir dentro do clube de leituras sobre isso. E aí, uma das meninas que faz parte do grupo, que se chama Vivi Mendes, ela teve a ideia de começar uma iniciativa para falar sobre pobreza menstrual, mas mais do que isso, organizar uma ação de arrecadação de dinheiro para comprar absorventes para mulheres e pessoas que menstruam que estão em situação de vulnerabilidade. E aí surgiu o Fluxo Solidário. Mas, assim, apesar de ter sido ideia da Vivi, desde o começo, sempre teve envolvimento de um número grande de pessoas que estão pensando coletivamente sobre isso. E esse projeto existe desde quando? A gente começou na quarentena. A gente começou, acho que foi em julho, se eu não me engano. Acho que foi isso, porque a nossa arrecadação foi em agosto. A gente começou a se reunir como grupo Fluxo Solidário em julho. E você comentou que são muitas pessoas envolvidas nesse projeto, certo? Você tem noção mais ou menos de quantas pessoas participam? Então, abriu aqui o grupo, a gente tem 73 pessoas no grupo de WhatsApp, só que não são todas as pessoas que estão sempre envolvidas, enfim. Acho que a gente tem um grupo maciço, que está trabalhando sempre, que está se reunindo, de mais ou menos umas 30 pessoas, eu diria. Mas todas as 70 pessoas fazem parte da Fluxo. E todas as integrantes são de São Paulo, capital mesmo? A maioria das pessoas são de São Paulo, capital. Tem algumas pessoas que são de São Paulo do interior, umas 2 acho que são do Rio de Janeiro. Porque como a gente começou na quarentena por ligação, né, não tinha tanta necessidade de ser de São Paulo, capital. Mas o grosso do projeto, as pessoas mais ativas no projeto, são todas de São Paulo, capital. Eu queria saber também como que vocês conseguiram arrecadar dinheiro para essa doação e também quem vocês ajudam exatamente. A gente começou, como eu falei, a gente começou como uma campanha. A gente ia conseguir 20 mil reais para comprar esses absorventes. Aí a gente começou, lançou a vaquinha, e aí logo que a gente lançou a vaquinha e envolveu mais gente, a gente percebeu que o projeto tinha mais promessa, não é promessa, mas tipo, ele tinha muito espaço para crescer. Tanto é que assim, a gente começou com 20 mil reais, em 5 dias a gente conseguiu 20 mil reais, dobramos a meta. E no final da nossa vaquinha, que a gente fez pelo site da Benfeitoria, a gente arrecadou 41 mil reais. Eu posso te passar o número direitinho agora, mas de cabeça eu acho que foram 270 pessoas que doaram. Então mostrou pra gente o quanto esse problema ele era um pouco maior do que só alguns lugares, as pessoas estavam interessadas nessa questão, estavam querendo ajudar. E aí por conta disso a gente acabou começando a discutir, e hoje nós somos um grupo que quer mais do que fazer campanhas de arrecadação, né? A gente fez essa primeira campanha muito para trazer atenção para o tema e fazer as pessoas começarem a discutir isso. Mas a partir dessa campanha a gente quer fazer outras coisas, né? Então, nas entregas, a gente pré-selecionou alguns lugares que a gente sentia que iam ter uma representatividade na população geral.
para mostrar que a pobreza menstrual, ela não é uma coisa que está restrita a um grupinho pequeno. Então a gente tentou selecionar lugares mais variáveis possíveis, até porque tem gente dentro da nossa organização que já trabalha há muitos anos com ONGs, então já tem bastante contato. Eu abri aqui para contar, eu acho que a gente está com 14, se não me engano, 14 lugares diferentes. E aí, quais lugares a gente já tem conversa, já estão completamente certos que a gente vai doar? ONG Mulheres da Luz, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem uma ocupação, a gente tem contato com cooperativa de catadores, casas de acolhida, movimentos atingidos por barragem e a reserva indígena. Reserva indígena, que tem também no Jaraguá, e um complexo de algumas penitenciárias que a gente gostaria de ajudar. E uma dúvida me surgiu aqui, nessa primeira arrecadação, vocês fizeram a vaquinha, né? Para conseguir comprar os absorventes e os produtos de higiene, certo? Mas vocês arrecadam absorventes também e os produtos, ou no caso, só doação em dinheiro? Então, é que o que aconteceu foi que a gente teve essa primeira arrecadação e agora a gente está no momento de compra, a gente acabou de fazer as compras, finalmente conseguimos, e agora a gente montou os kits na semana passada para começar as entregas. Então tudo foi um pouquinho mais demorado do que a gente pensava, então a gente escolheu não manter uma vaquinha constante. A gente fechou a primeira vaquinha e agora daqui a uma semana a gente tem uma reunião grande, a gente vai decidir se a gente vai fazer financiamento coletivo, se a gente vai abrir uma nova vaquinha. Então no momento a gente não está recebendo doações, mas quando a gente recebe, por uma questão de transparência, por uma questão da gente também ter controle do que está acontecendo, a gente só recebe dinheiro. A menos, é claro, que a Sempre Livre, Always, essas grandes produtoras de absorvente queiram dar pra gente absorventes. Aí a gente vai aceitar. Agora, de pessoas mesmo, assim, que podem doar, sei lá, 50 pacotes de absorvente, a gente prefere que as pessoas doem dinheiro. Então vocês planejam e pretendem fazer outras doações, certo? Sim, a gente pretende. É que a gente ainda tá... Porque assim, a gente surgiu faz pouco tempo, a gente tá criando repertório sobre não só os assuntos, mas muito mais do que isso. Quem são as pessoas que a gente quer ajudar, o que elas de fato precisam, o que funciona, o que não funciona. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente já tem estabelecido entre a gente é que população em situação de rua, a gente vai ter que ajudar todas as vezes com um absorvente descartável. Porque assim, não dá pra gente viver numa bolha de sustentabilidade e achar que a gente pode dar um coletor menstrual pra uma pessoa que tá em situação de rua. Não tem como ela higienizar esse coletor, né? Então a gente vai ter que ter uma arrecadação constante, pelo menos para atender a população em situação de rua. Mas a gente já tem conversado um pouco enquanto grupo, com outros coletivos, a gente entrou em contato com Absorvidas do Rio de Janeiro, de tentar, em alguns lugares, trazer alternativas sustentáveis. Então, por exemplo, dentro da aldeia indígena, a gente tem muita vontade, muita, assim, a gente está em contato, está conversando, descobrindo o que a gente pode fazer, para no futuro trazer, ao invés de absorventes descartáveis, trazer uma oficina de bioabsorventes, capacitar as mulheres da aldeia a produzirem seus próprios absorventes e até que, se elas quiserem, gerar uma renda a partir dos absorventes, enfim, trazer sustentabilidade para os lugares onde dá para trazer sustentabilidade. Por exemplo, a aldeia indígena. Aí a gente também está querendo fazer uma coisa parecida nos presídios, se der certo. Presídio é complicado, muito burocracia. Porque aí você tem toda a discussão da sustentabilidade, as pessoas que querem usar, podem usar, mas, ao mesmo tempo, você tem também uma coisa que é muito importante para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que elas ganham uma fonte de renda, né? Você ensina elas a costurar, não sei, uma coisa assim, talvez a gente consiga, assim, pensando alto, sonhando alto, uma doação de máquinas de costura, essas coisas assim, e juntando esses pedacinhos, para capacitar essas pessoas também a cuidarem delas mesmas, assim. Exatamente o que você disse, e eu acho incrível essa iniciativa de vocês de fazer arrecadações e deixar a vida dessas mulheres mais dignas, né? A gente tem discutido sobre um termo que a gente tá querendo criar, colocar no mundo, que é dignidade menstrual, né? De tipo, são todos os outros fatores que tornam a menstruação uma experiência agradável. Então, vai desde ter absorventes até ter água encanada para você poder tomar um banho quando você tá menstruada. Então, tipo, por exemplo, nosso grupo, a gente não quer só falar sobre pobreza menstrual, né? Porque pobreza menstrual não é só não ter absorvente. Então, uma coisa que a gente tem muita vontade de pautar e de falar e de cobrar do poder público via
essa questão da pobreza menstrual é exatamente a falta de saneamento básico. Como assim? 50% das pessoas no Brasil não têm saneamento básico. Isso impacta na hora que essas pessoas menstruam. E essa, na verdade, é uma curiosidade minha mesmo. De onde veio a ideia do nome de vocês, do projeto, né? Como que foi a escolha do nome? A nossa história não é tão divertida. É só, tipo, a gente precisava de um nome fosse curto, fluxo menstrual, é uma campanha de solidariedade, então fluxo solidário. Entendi. Mas é uma história já tá valendo já. É que foi muito engraçado, porque eu ainda não tinha entrado, né? Mas me contaram que tava um surto, assim, meu Deus, como é que a gente vai se chamar? E aí teve essa ideia e tá tudo certo com essa ideia. A gente ama esse nome agora. E eu queria saber como que vocês divulgaram e se vocês pretendem continuar igual para as próximas arrecadações que vocês pretendem fazer. A divulgação, ela foi quase que 100% pelo Instagram, né? Mas a gente, é que assim, foi muito pelo Instagram, vamos dar 80% pelo Instagram e 20% dos nossos contatos pessoais. Então a gente fez spams para mandar no WhatsApp, que a gente mandava para os nossos amigos. Então a gente foi acionando essa rede de contatos pessoais também. Mas o grosso das nossas doações foram todos pelo Instagram. E aí uma coisa que a gente fez que funcionou e que a gente vai tentar usar de uma forma mais organizada e melhor foi contatar influenciadores, páginas grandes no Instagram, que se interessam e poderiam casar com a nossa iniciativa, né? Uma das pessoas que a gente foi procurar, por exemplo, que gostou da nossa iniciativa, seguiu a gente, compartilhou, que até eu tô pensando que com as minhas amigas a gente deveria convidar para a pessoa falar mais sobre a gente, foi a Sabrina do Tese 11. Não sei se você conhece ela. Sim, conheço ela. Então, a gente acha que tem tudo a ver, esses influenciadores que são de esquerda, que são muito mobilizados. E ela chegou a seguir a gente, compartilhou, falou um pouquinho sobre. E isso foi com muitos influenciadores, né? Teve a Márcia Tiburi, quem mais? Teve um fotógrafo, Fernando, eu esqueci o sobrenome dele, que também é famosinho. Enfim, teve uma quantidade boa de influenciadores, alguns não tão grandes, tamanhos médios, assim, que divulgou a gente. E aí, conversando com Absorvidas, que é um outro projeto, né, do Rio de Janeiro, elas comentaram que foi o que salvou elas. Elas entraram em contato com a Hannah Callaghan, a Hannah do BBB, e a Leila Brandão, e foi de onde veio a maior parte das doações. Então a gente está percebendo que ir atrás de influenciadores que combinem com o projeto para chamar a atenção para o projeto pode funcionar. E essa primeira arrecadação foi como vocês esperavam? Foi dentro das expectativas? Como é que foi? Foi mais do que a expectativa, bem mais. Porque a nossa expectativa no começo era de R$20 mil, morrendo de medo que não ia dar certo. Deu muito certo, né? Em 5 dias conseguimos R$20 mil e nos outros 25 dias do mês a gente conseguiu os outros 20. Olha, infelizmente a gente tá fazendo essa entrevista por telefone, porque eu gostaria que você visse o sorriso de felicidade que eu dei aqui ao saber que vocês conseguiram a vaquinha e que as pessoas realmente ajudaram vocês e contribuíram pra causa, né? E eu queria saber o que passou na sua cabeça quando vocês conseguiram, o que você sentiu naquele momento? Eu chorei no dia que saiu o final da vaquinha, porque no finalzinho, assim, nos últimos 3 dias, faltava muito dinheiro. Tipo, a gente estagnou no final da vaquinha, então faltava, sei lá, R$3 mil. A gente ficava tipo, gente, R$3 mil é muito dinheiro. Porque as nossas doações eram, na maioria, pequenininhas, de R$20, etc. A gente tava muito chateado, tipo, nossa, gente, a gente não vai conseguir. E aí, no final, a gente deu um gás na divulgação, conseguimos essa arrecadação e a gente ficou muito feliz, assim. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de estar fazendo parte da Fluxo Solidário, porque é isso, tipo, as pessoas estão realmente abraçando essa causa. Você tem que estar feliz mesmo, é um projeto super genuíno e com certeza vai ajudar milhares de mulheres, então parabéns mesmo, viu? É assim a gente espera, viu? E pra você, qual foi a parte mais difícil desse projeto? Eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que a parte que tá mais me deixando, assim, chateada, que tá deixando o grupo chateado, mas que a gente já tá correndo atrás de como lidar com isso, é que, assim, não que nós somos donos da iniciativa, não, quanto mais gente estiver falando sobre pobreza menstrual, melhor, quanto mais campanhas de arrecadação, melhor, mas o que a gente fica chateada é que tem surgido alguns projetos exatamente fazendo o que a gente está fazendo, sem conversar com a gente, então não tem uma união dos projetos, assim, e a gente fica um pouco chateado, porque já aconteceu de roubarem o nosso nome, roubarem a nossa identidade visual, a nossa missão, assim, tipo, copiar e colar os nossos posts, e a gente ficava tipo, gente, poxa,
fala com a gente, você gostou do projeto? Vem trabalhar com a gente vai adorar ter gente envolvida e animada. Que é isso, eu acho que chateia um pouco, porque a gente tá querendo fazer um negócio legal, a gente precisa do máximo de pessoas vindo com a gente, e ao invés das pessoas virem com a gente, elas criam o dela, parece um pouco de se promover, não sei, assim. Então acho que é isso me chateia um pouco o grupo, mas acho que a parte mais difícil é mesmo uma mobilização ao longo tempo. O que tudo bem, assim, acho que qualquer projeto que se propõe a ser uma iniciativa da sociedade civil organizada vai se deparar com um problema que é mobilizar as pessoas a longo tempo e mantê-las motivadas e envolvidas. E acho que é uma coisa que tem que ser lidado, e existe em todas as iniciativas. Mas é isso, acho que as pessoas que plagiam nossas coisas, isso é bem chato, e um pouquinho de dificuldade de manter as pessoas interessadas. Deixa eu te perguntar, tem alguma memória, algum momento que você viveu no projeto e que você vai dizer que você vai lembrar dele assim pra sempre, que ele vai ficar marcado na sua vida? O dia mais legal até agora do projeto, porque a gente tá 100% online, né? E aí, na semana passada, a gente finalmente se encontrou pra montar os kits. E todo mundo, pelo menos eu conhecia todo mundo só pelas telas. Eu nunca tinha visto as pessoas. E foi muito legal encontrar essas pessoas ao vivo, e a gente passou 5 horas no sábado passado, 2 horas na sexta, montando kits de higiene, conversando. A gente montou 597 kits na semana passada. Então, acho que esse foi o momento mais legal, de ver na vida real o nosso trabalho acontecendo, de pegar literalmente os absorventes que a gente tinha comprado, ver fisicamente as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, acho que isso, sim, é uma lembrança que acho que não só eu, mas todo mundo que participou desses dias vai carregar com muito carinho no coração, que foi a primeira vez que a gente viu fisicamente a potência que tem esse grupo e essa iniciativa, e o quanto é incrível, né, a sociedade civil organizada para mudar as coisas. E para encerrar aqui, eu queria saber se vocês já pensaram em algo pro futuro. Acho que pro futuro o grupo tem muita vontade de sair, porque nós não queremos ser um projeto de assistencialismo, né? A gente não quer só chegar lá e resolver um problema urgente. Porque a pobreza menstrual, ela não é um problema desassociado das outras questões que envolvem a menstruação. Então, tudo que envolve saúde da mulher e da pessoa que menstrua estão relacionados com a pobreza menstrual. E pra gente desconstruir esses problemas, pra gente resolver essas questões, a gente precisa de políticas públicas. Então, uma das coisas que a gente tem discutido muito é que a gente precisa ter educação sexual nas escolas. Acho que uma coisa que ficou muito clara é que a falta de educação sexual, ela não está restrita só à rede pública, sei lá, é todo mundo. Tanto é que no BBB, a Gabi, que tem, sei lá, 27 anos, super privilegiada, colocou um AB achando que isso ia impedir que ela ia fazer xixi e o AB ia segurar. Sabe, é um desconhecimento do corpo feminino sem tamanho. Não era pra isso, não era pra ela ter 27 anos e não saber de onde sai a menstruação e de onde sai o xixi. Tipo, é uma coisa muito básica. Então, pra gente realmente responder à pobreza menstrual e realmente dar o direito a uma menstruação digna para as pessoas que têm maior situação de vulnerabilidade, precisa ser feito um trabalho a longo prazo em todas as instâncias. Então, uma política pública que coloque educação sexual nas escolas, uma política pública, por exemplo, que paute a distribuição gratuita de absorventes nos postos de saúde, ou, como foi feito no Rio de Janeiro, nas cestas básicas, políticas de saúde que tragam a pauta não só da pobreza menstrual e da menstruação, mas também da violência contra a mulher, do tabu da menstruação. Tudo isso precisa ser respondido, não só pela sociedade civil. É claro que a gente vai fazer isso enquanto ninguém fizer, né? Mas isso precisa ser respondido pelas autoridades governamentais, né? Então a gente tem vontade de transformar a Fluxo num instrumento também de pressão dos governos para que essas coisas sejam mudadas, né? No meio tempo, a gente vai fazer essas coisas. A gente vai fazer arrecadação, a gente vai pautar discussões no Instagram, a gente vai fazer abaixos assinados, tudo isso. Mas é importante dizer que nós não queremos arrecadar absorvente para sempre. A gente quer que uma hora isso seja respondido pelos governos e que a gente pare de precisar de novas campanhas. Eu acho super válido e importante tudo isso que você disse.
gente. E eu queria saber também se você quer completar com alguma coisa, falar algo a mais, algo que eu não tenha perguntado, ou sobre o projeto de vocês. Uma coisa que a Fluxo Solidário tem me mostrado e que eu gostaria muito que ficasse, assim, para as pessoas que têm contato com a nossa organização, mas para as pessoas também que estão querendo começar organizações parecidas, é o quão potente é a sociedade civil organizada, quão potentes são coletivos. Porque a gente tem a impressão que para mudar as coisas, a gente tem que fazer um grandíssimo esforço, e que é tudo muito difícil e que nada vai dar certo. E aí, de duas uma, ou a gente só desiste, ou a gente toma para si toda a responsabilidade. Aí fica uma coisa meio de promoção de uma pessoa, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Tem uma iniciativa, por exemplo, nos Estados Unidos, que chama Period. Tem uma ideia parecida com a nossa, só que é tudo pautado em cima de uma pessoa, que é a pessoa que criou. E aí, uma coisa que eu tenho aprendido muito na Fluxo é que é importante pra caramba essa descentralização. A Fluxo Solidário não é minha. A Fluxo Solidário não é da Vivi que teve a ideia, é de todo mundo que tá organizado nisso. Porque a gente só vai mudar, de fato, a questão da pobreza menstrual a hora que a Fluxo Solidário for de cada um dos brasileiros, assim, de todo mundo, homens, mulheres, pessoas feministas, pessoas evangélicas, não importa. Todo mundo tem que estar muito de acordo com uma questão, que ninguém deveria ser obrigado a recorrer a, por exemplo, métodos de improviso para cumprir o sangue menstrual. Todo mundo tem que ter direito a uma menstruação digna, né? E eu acho que é isso que tem que ficar, de que nós temos muito poder nas nossas mãos se a gente se organiza, se a gente se articula e se a gente veste a camisa de um grupo e não, assim, uma promoção de eu vou fazer uma coisa, eu sou fulano, eu sou ciclano, porque acho que isso desmobiliza, isso desarticula, e isso desmotiva as pessoas a abraçarem nossa iniciativa, né? E é por isso que eu gosto da Fluxo, porque a gente tá tentando o máximo deixar esse grupão enquanto representante, porque a gente incentiva outras pessoas a entrarem pra Fluxo. Quanto mais gente, melhor. Vamos unir os esforços, vamos organizar, porque pelo que tá aparecendo nesse comecinho de projeto, menstruação digna é uma coisa, é uma pauta de interesse de muita gente, muita gente. Então a gente só precisa organizar direitinho que vai dar certo. Bom, eu acho que foi isso. Eu concordo muito com vocês e acho isso incrível. E o nosso papo acabou, infelizmente. Foi um prazer conhecer o projeto de vocês e conhecer você, viu, Ana? E muito obrigada novamente por ter topado participar dessa entrevista comigo, viu? Foi um prazer enorme. Um prazer falar com você, Sofia. Muito obrigada pelo convite. Já fica o convite aí, Sofia, para você ir pensando, refletindo sobre, que você será muito bem-vinda se algum dia você quiser somar com a gente. Com certeza eu vou amar ajudar o projeto de vocês. E até aproveitando aqui o gancho que você deixou, você aí de casa que tá ouvindo esse bate-papo já sabe, né? Se quiser ajudar e participar do projeto, com certeza vocês serão muito bem-vindas. E se você quiser saber mais sobre o projeto delas, procura elas no Instagram, @fluxosolidário. E não se esqueça de seguir e ajudar elas também, viu? Muito obrigada novamente, viu? Um beijão! Obrigada a você. Tchau, tchau! E essa foi a nossa conversa com a Ana Campos, do projeto Fluxo Solidário. Espero que vocês tenham curtido. E se você for de São Paulo, não esqueça de fazer a sua doação, viu? Essa entrevista é uma produção dos alunos do 8º semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Sofia Villanueva, edição de Guilherme Caetano e orientação de Rita Donato.